Saudações a todos os companheiros de terra que podem nos acompanhar aqui no canal Francisco Alexandre. Eu sou discípulo do profeta Cacó Felipe, o único profeta verdadeiro enviado por Deus para a salvação da nossa geração. Eu trago aqui uma mensagem muito importante para você que tenta viver um cristianismo misturado. Para você que ainda não sabe distinguir que a Bíblia, ela não é só escrita para uma certa raça ou para um certo grupo, como é judeus ou gentios, mas que ela tem passagens que são destinadas só para judeus e tem passagem destinada só para nós, os gentios. Encontro hoje várias pessoas que se dizem ser cristãs que misturam as coisas, mas eu quero falar para vocês hoje onde é que Paulo estava os 14 anos que ele ficou fora e não entrava em cena para começar a pregar o seu novo evangelho. E o evangelho de Paulo, meus senhores, não foi o mesmo evangelho que foi pregado com outros profetas. Cada profeta ou cada mensageiro trazia uma mensagem de acordo com aquilo que Deus lhe atribuía. Você vai encontrar que Paulo, quando ele recebeu o chamamento em Atos 9, 5, Jesus veio para Paulo e disse a Paulo que eu te comissiono hoje para que você leve a mensagem até aos confins da terra. Mas eu pergunto a você, foram quantos anos que teve de esperar para começar a pregar a mensagem que ele foi dado com Jesus Cristo? Muitos têm feito confusão. Eles pensam que Paulo pregou a mensagem no mesmo tempo com os apóstolos. Não, a Bíblia nega essa afirmação. Paulo não pregou a mensagem no mesmo tempo com os apóstolos. Paulo ficou um tempo fora, esperando o seu tempo chegar, para Paulo começar a pregar a sua mensagem. Paulo teve de esperar 14 anos, Paulo no silêncio, esperando a mensagem. Infelizmente, alguns que se dizem cristãos não sabem disso. Eles pensam que Paulo pregou as mesmas coisas com os apóstolos. Não é possível. Paulo trazia sua mensagem. E a mensagem de Paulo era não circuncisão. Ou era contraditório com a mensagem que os apóstolos pregaram. Porque os apóstolos pregaram a chamada circuncisão. Enquanto que Paulo trazia uma nova mensagem que condenava ou abolia a prática da circuncisão. Você vê? Paulo não pregou o mesmo evangelho com os apóstolos. E Paulo teve que aguardar 14 anos para entrar em cena. Se você ler comigo o livro de Gálatas 2, 1, 6, você vai perceber de 1 a 6 que está dito ali, que após 14 anos, Paulo volta para Jerusalém. Você vê? Quando Paulo recebeu o seu chamamento, quando ia para Damasco, depois de Paulo saber que ele tinha uma mensagem, Paulo pensava que ele era como um apóstolo qualquer. Mas Deus teve que exolar Paulo. Por 14 anos, Paulo ficou sendo guardado por Deus, esperando sua hora para que Paulo entrasse em cena para dizer às pessoas que, olha, o tempo da circuncisão, o tempo em que vocês precisavam de guardar as leis, já passaram. Estamos agora a falar de uma nova etapa, uma nova era em que vocês não vão precisar mais de fazer a circuncisão como tal, como se fazia lá no passado. Você vê? E Paulo começou a pregar essa mensagem nova, diferente, não daquilo que os apóstolos pregaram. Leia comigo aí, Gálatas 2:7. Diz que Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, ao passo que o apóstolo Pedro e os outros demais pregavam o evangelho da circuncisão. São coisas diferentes. Onde é que surge o problema hoje? O cristão de hoje, ele quer misturar as coisas. Ser metade cristão do Antigo Testamento e metade cristão do Novo Testamento. Não é possível. Ou você segue o evangelho da circuncisão, que é dos apóstolos, que era para os judeus, ou você segue o evangelho da incircuncisão, que Paulo afirmou aqui dizendo que eu preguei esse evangelho para os gentios. Você vê? Os gentios foram dados o evangelho da incircuncisão. Não é a mesma coisa o evangelho da circuncisão. Mas hoje nós encontramos certas pessoas, certos teólogos, malandros que não estão bem de cabeça, tentam escravizar as pessoas, ensinando que podemos sim guardar as duas coisas. O evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Não é possível. Ou você é do Antigo Testamento, lá nos judeus, onde era olho por olho, dente por dente, ou você está no Novo Testamento, no sangue de Cristo, onde que o evangelho agora é da incircuncisão. Onde que você tem que viver uma vida de acordo com aquilo que é para o gentio. Porque onde começa a dificuldade? Eu encontro gentios hoje que tentam ver a vida como um judeu. Gentio judeu não existe. Pagão cristão não existe. Ou você é gentio, ou você é judeu. Ou você é de Cristo, ou você é contra Cristo. Agora, tentar juntar as coisas, viver uma vida um pouco judeu, um pouco gentio,
não existe. Paulo deixou claramente aqui dizendo que ele foi dado uma mensagem para os incircuncisos, para as pessoas que não estavam na antiga aliança, isto é, os gentios que somos nós. E Paulo diz claramente, o meu evangelho não é de acordo com os apóstolos, porque o apóstolo Pedro, João e os outros lá pregavam o evangelho da circuncisão. Mas Paulo diz que eu fui dado uma nova mensagem. Eu trago a minha nova palavra, um novo fundamento. Eu vos dou. Para que todo aquele que anunciar uma outra coisa, além daquilo que eu estou a anunciar, seja ele considerado o anátema. Você vê? Até mesmo os apóstolos que estavam a pregar antes de Paulo, se eles viessem para contradizer Paulo, porque Paulo pregava geralmente contrário daquilo que era pregado com Pedro. Por exemplo, Pedro ainda pregava o evangelho da circuncisão. Segundo Gálatas 2, 7, Pedro pregava ainda a circuncisão. Mas Paulo foi-lhe confiado um novo evangelho. Você vê? O evangelho da incircuncisão. Onde que a partir daquele momento a coisa tinha que mudar. Mas veja o que Paulo diz lá no versículo 3 até 6. Paulo diz que se introduziram alguns legalistas que obrigaram um dos discípulos de Paulo para fazer circuncisão. Porque eles continuavam ainda com as práticas do passado. Você vê? Não é hoje que o cristão não entende um profeta ou não entende Deus. Sempre há pessoas infiltradas que tentam obrigar as pessoas a cumprir coisas que já estão no passado. Leia Gálatas 2:6. Há de perceber que Paulo diz que um dos seus discípulos foi obrigado a fazer circuncisão com um grupinho de pessoas que se introduziram na igreja, tentaram levar as práticas que eram feitas lá no mundo do Antigo Testamento, lá no tempo da circuncisão. Queriam trazer aquilo para o tempo de Paulo e começaram a obrigar Paulo e seus discípulos também a fazer a circuncisão. Mas Paulo disse claramente a eles que eu não vim pregar o evangelho de acordo com a circuncisão, mas era uma nova fase da igreja, onde que a minha mensagem é distinta, é diferente com aquilo que vocês ouviam dizer. Por exemplo, nós sabemos que em Jerusalém, as pessoas lá tinham muitas práticas dos judeus, isto é, as práticas que Deus havia dado a Moisés. Mas lá no tempo de Paulo, nós encontramos Paulo a dizer, ninguém vos julgue pelo sábado, Colossenses 2:16. Ninguém vos julgue pela comida, ninguém vos julgue pelo beber. Mas quando que isso começou? Porque lá no passado, os judeus tinham uma restrição em alimentos. Lê você Levítico 11, tu vais perceber que para um judeu havia animais puros e animais impuros. Mas Paulo, quando começou a pregar o evangelho da incircuncisão, no livro de... Você encontra Paulo a dizer claramente que ninguém... Colossenses 2:16, Paulo a dizer o seguinte, ninguém vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem pela lua nova, nem pelo sábado. Esse é o evangelho que Paulo trouxe para os gentios. Mas hoje você encontra gentios, infelizmente, que querem viver uma vida como judeu, mas ao mesmo tempo como gentio. Amigo, ou você é judeu e vive em Jerusalém, ou você é gentio e vive nas nações. Porque se você for gentio, amigo, lamento te informar, estás a perder tempo tentando se fazer do judeu. Porque o judeu é judeu, ele tem sua prática que Deus lhe deu lá no passado. E também tem um gentio que é você, que sou eu, que também Deus nos deu uma prática para nós gentios. E você não vai querer aqui juntar as duas coisas, ser metade gentio, metade judeu. Não existe. Ou você é judeu, ou você é gentio. Mas o mundo hoje tenta juntar essas coisas. Metade judeu, metade gentio. E o que vai sair? Um cristianismo paganizado. Você vê? Quando você mistura o judaísmo e o que se ensinou com Paulo, você sai num cristianismo paganizado. Hoje eu encontro pessoas que se dizem cristãos escutando música circular. Amigos, a Bíblia é clara. Não ameis o mundo, nem nada que há no mundo. Mas eu encontro cristão hoje com músicas circulares, escutando músicas que zomba, panza, músicas que não, músicas marabete, músicas que são mundanas. Mas eles escutam aquilo e dizem que são de Cristo. Amigo, você não é de Cristo coisa nenhuma. Você está sob a jurisdição dos demônios. Porque se fosse Cristo quem te inspira, tu saberias que um cristão não pode amar as coisas do mundo. Você precisa manter uma distância com as coisas do mundo. Mas você encontra hoje que as pessoas continuam a amar o mundo, continuam a fazer práticas do mundo e ao mesmo tempo dizem que são de Cristo. Qual Cristo, amigos? Qual Cristo? Porque o próprio Cristo disse claramente que eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. É dali que o evangelho foi pregado. Para pessoas gentias que não acreditavam. O que aconteceu? Houve uma aliança, houve uma ordem, houve uma mensagem só para gentios e uma mensagem só para judeus. Cristo deixou claro isso, Mateus 15:24. Ele era enviado simplesmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vê? Cristo era enviado
para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As mesmas ovelhas não lhe reconheceram como deve ser. É dali que ele agora partiu para ter com os gentios. E ele mandou Paulo, no livro de Atos 9:2, 9:5, encontrou-se com Cristo e Cristo disse para Paulo: eu te envio para que você seja luz para as nações. Você vê? Paulo não era luz para o judeu. Segundo Atos 13:47, Paulo foi estabelecido luz para nós, gentios, que nós não temos uma prática do judeu de olho por olho, dente por dente. E quando Paulo veio, vinha trazer uma mensagem nova para os gentios que somos nós, aleluia. O gentio tinha que conhecer a Deus, não de acordo com olho por olho, dente por dente, mas por meio da graça, o gentio podia conhecer a Deus, porque o gentio não merecia a salvação. Deus teve que fazer uma graça para que o gentio tenha salvação. Mas eu vejo hoje gentios que tentam misturar as coisas. Quer ser gentio, quer ser judeu. Amigo, não é possível. Não é possível, não é possível. Ou você é gentio, ou você é judeu. E se você é judeu, te aviso agora, arrume suas malas e vai para Jerusalém. Se você é judeu, está aqui em África ou na Europa ou qualquer sítio, arrume suas malas e vai para Jerusalém. Porque um judeu tem que estar em Jerusalém, lá onde Deus te deixou. Agora, se você é gentio, venha comigo para que você saiba que o evangelho de Paulo é o evangelho da incircuncisão. Não é a mesma coisa com o evangelho que foi pregado com os apóstolos, nem com Jesus. Porque se leres ali Gálatas 2:7, está claramente que Pedro pregou o evangelho da circuncisão. Mas Paulo veio trazer um novo evangelho, o evangelho da incircuncisão. Isto é, as práticas dos judeus ficaram para os judeus. Paulo veio introduzir novas práticas para os cristãos agora que eram gentios. É por isso que Paulo podia dizer que a mulher aprenda em silêncio, e isto é um mandamento que Deus dá hoje a toda a terra, que a mulher não pode falar na igreja. Isto era um mandamento que Deus dava para os gentios, que os gentios tinham que aprender que uma mulher não fala na igreja, a mulher não prega na igreja. Esta é a mensagem que Paulo trouxe para o gentio. Mas eu encontro hoje gentio cristão que põe mulher no altar, gentio cristão que tenta ver a vida como se fosse judeu. Amigo, você não é judeu, está a perceber? E se você não sabia, a lei que foi dada aos judeus era inimiga do homem, porque a lei era muito rigorosa. O homem era olho por olho, dente por dente. Pecou, morreu. Não guardou sábado, você logo era morto. Mas hoje você, por que não é morto? Porque é o tempo da graça, porque aquilo que estava no passado ficou para trás. E Deus hoje trouxe um novo evangelho destinado para todos os gentios. E esse evangelho diz primeiramente que você, gentio, não precisa de praticar nada que era para judeu. Você, gentio, Deus também vai te enviar um profeta que vai te estabelecer as normas de como que o gentio deve se comportar para poder ser salvo. No livro de Mateus 23:34, a Bíblia é clara: vos enviarei profetas e sábios escribas, para que possam vos ensinar a palavra, mas vocês matarão e crucificarão. Mas infelizmente que sempre haverá um escolhido, um filho de Deus, que dirá: não, eu sempre estarei com Deus e seus profetas. Nesta manhã, eu passei aqui para dizer que há uma diferença grande entre o evangelho de Paulo e o evangelho de Pedro. Pedro pregou a circuncisão, enquanto que Paulo pregou a incircuncisão. E esses dois, Paulo, pelo menos Paulo, você não sabia, mas segundo aqui o livro de Gálatas 2:7, Paulo teve de esperar 14 anos para que Paulo começasse a pregar o seu evangelho. Você vê? Por que Paulo teve que esperar 14 anos? Porque ainda faltava que os apóstolos de Pedro e os outros tinham que ultimar com os judeus, para que chegasse a hora dos gentios que somos nós. E Paulo teve que ficar 14 anos, estás a perceber? 5, 10, até 14 anos, Paulo ficou esperando o seu tempo para que ele pudesse entrar em cena, começasse a pregar a mensagem para nós, os gentios. E a Bíblia deixa claro, no livro de Gálatas 2, aqui 1 até 6, que depois de 14 anos, você vê? Depois de 14 anos, Paulo voltou para Jerusalém. Para pregar o sábado? Não, Paulo nunca pregou o sábado. Para pregar o quê? Que não devemos comer porco? Não, Paulo nunca pregou, não podemos comer porco. Para pregar o quê então? Para pregar um novo evangelho da incircuncisão. E esse evangelho visava dizer às pessoas que a partir daquele momento, Paulo era luz para as nações. Não Paulo, não Pedro, não Timóteo, não o outro, mas Paulo era luz para as nações. E também esse evangelho visava dizer ao gentio
que aquele Deus que um dia foi Deus dos judeus, agora é um Deus dos gentios, que já não há mais judeu, não há grego, não há quem. Todos vocês, quando aceitarem a mensagem de Paulo, já eram irmãos em Cristo. Enquanto que no tempo de Pedro, só o judeu é que tinha o privilégio de ser salvo ou de ouvir a mensagem. Mas já quando Paulo traz seu evangelho, ele diz que esse evangelho é para toda a gente, é para todas as nações, não é só para os judeus. É dali que começamos a ver agora alguns malucos judeus que se introduziram na mensagem de Paulo, querendo trazer as práticas pagãs. Você vê? Eles queriam ensinar o Paulo a fazer circuncisão. E Paulo diz aqui que eles obrigaram um dos seus discípulos a fazer circuncisão. Mas Paulo teve que dizer que, amigos, eu não vi pregar o evangelho segundo Pedro. Eu não vim pregar o evangelho segundo Jesus de Nazaré, mas eu vim pregar um novo evangelho, o meu evangelho da incircuncisão, onde que o gentio vai ter que saber que o Deus dos judeus agora é Deus dos gentios, onde que o gentio vai poder saber que a partir de agora não é sábado que me salva, mas sim, é o próprio Cristo, no sangue de Cristo vós sereis salvo. Você vê? Mas hoje você encontra alguns cristãos legalistas que tentam dizer ao povo que vamos guardar sábado, não podemos comer porco. Quer dizer, eles querem viver a vida como judeus numa época em que só podemos viver como gentios. Não existe meio termo. Ou você é gentio, ou você é judeu. Amigo, se você é judeu, então volte para Jerusalém, porque é lá onde Cristo te deixou. Mas se você é gentio, então nas nações, aprenda de uma vez por todo a separar as coisas. Que na Bíblia existem coisas que são para judeus e existem coisas que são para gentios. Você vê? E se você é gentio, comece agora a fazer a coisa que Deus deixou para o gentio. E segundo o livro de Mateus 23:34, Jesus disse que vos enviarei profeta, não para a antiga aliança. Na nova aliança, o próprio Cristo prometeu enviar profeta. Mateus 23:34 e 35, Lucas 11:49, o próprio Jesus Cristo prometeu enviar mais profeta. E esses profetas viriam para contar histórias? Não. Viriam para dizer ao mundo histórias do passado? Não. Viriam para trazer a revelação prometida para a sua geração. Você vê? Por exemplo, hoje você vai encontrar que as mulheres usam aquilo que chamamos de implante, usam pílulas, muita coisa que a Bíblia não nos fala. Como é que saberemos hoje que se pôr implante ou usar pílulas é um pecado, se não haver um profeta? Porque a Bíblia não fala de implante nem de pílulas. Mas nós encontramos hoje até esposas de pastor, bispos, usam implantes. Mas a pergunta que eu vos dou é, a Bíblia fala do implante? Não fala do implante. Então, como é que saberemos hoje que se pôr implante é pecado ou não? Deus é justo. Enviará um profeta para nos dizer se pôr implante é pecado ou não. Você vê? E esse profeta virá como um dia veio Noé para a terra, veio Moisés, e ele vai trazer uma mensagem para a sua geração. Você vê? E nessa geração, Deus enviou o profeta Cacó Felipe para dizer a você hoje que pôr implante uma mulher é a mesma coisa fazer um aborto. Se você usa preservativo, põe implante, para Deus você está cometendo abortos. Se você, por exemplo, faz relação sexual com sua mulher como um animal, você é um pagão perante a Deus. Se você põe a sua boca na parte íntima da mulher, você é um pagão. Você está com um demônio. Esse é o evangelho que Deus deu hoje para a nossa geração, para que você seja purificado, refinado e branqueado na mensagem da sua geração. Mas você encontra hoje que há pagãos que estão preocupados em querer fazer coisas do passado. Amigo, vocês não vão conseguir cumprir o que Deus havia dado aos judeus, porque os próprios judeus não conseguiam cumprir. Foram mortos vários judeus porque tentavam fazer o quê? Apanhar lenha no sábado, eram apedrejados, alguns eram apanhados a fazer pecados, eram mortos. Então não era fácil a lei de Moisés, não era fácil porque era olho por olho, dente por dente. E segundo Paulo, a lei era inimiga. A lei de Moisés era inimiga para nós. É por isso que para um crente de verdade, ele vê que a graça é uma vitória para nós que Cristo concedeu na cruz, para nos dar a graça de sermos salvos mediante a fé. Porque a lei de Moisés não era de fé. Se você não trabalhar, se você fazer algo de errado, por mais que você acreditasse em Deus, a sua fé mesmo, você irá morto com sua fé. Então a lei de Moisés não era de fé, não era da graça, era olho por olho, dente por dente. Mas já quando veio Cristo após sua morte, ele nos trouxe Paulo para nos pregar um evangelho novo. O evangelho em que você será liberto.
e saberá que a Bíblia é grande e tem uma parte só para judeus e uma parte só para gentios que somos nós. Você vê? Então parem de ser feitos escravos com os pastores legalistas que tentam juntar sábado, comida, tudo ao mesmo tempo e entregar a um gentio. Para um gentio isso é muito pesado. Porque o gentio nem sabe o que é um profeta para começar. É por isso que agora há uma dificuldade de muita gente entender que Cacau Filipe é um profeta. O gentio nunca recebeu um profeta autêntico. Nunca conviveu com um profeta autêntico. Como é que ele vai saber o que é um profeta? Então Deus hoje abriu uma graça, enviou-nos o profeta Cacau Filipe. Esse profeta está pregando a sua mensagem nos 4 cantos da terra. E toda a carne hoje está ouvindo sua mensagem para que tome sua decisão enquanto você pode. Nós não obrigamos ninguém a crer que Cacau Filipe é o profeta dessa geração. Mas segundo a Bíblia, Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, nos aponta um profeta na África, pregando uma mensagem para o clamor da meia-noite. E essa mensagem iria despertar as virgens dessa vigília para ir ao encontro do noivo. E Cacau Filipe está preenchendo esse requisito. Desde 2002, ele começou a pregar sua mensagem, e a sua mensagem já despertou várias virgens nos 4 continentes. E muita gente hoje está vivendo uma vida cristã para um gentio. Não um gentio meio grego ou meio judeu. Não. O gentio de verdade, vivendo uma vida cristã de verdade, com práticas que Deus deu exclusivamente para o gentio. Não misturando as coisas como os católicos, os adventistas tentam fazer. Tentam misturar as coisas. Pegam um pouco do Antigo Testamento, um pouco de Novo. E querem fazer um cristão meio gentio, meio judeu. Não existe. Ou você é cristão, ou você é gentio. E acabou. Ou você é judeu, ou você é gentio. Ou é das nações. Agora, judeu, nação, ao mesmo tempo. Never, não é possível, nunca, eu nego isso. A Bíblia nega. Ou você é judeu, ou você é um homem das nações. E se você for homem das nações, procure fazer aquilo que Jesus disse para as nações. Não misture as coisas. Tentar ser um pouco judeu, um pouco gentio, um pouco judeu, um pouco gentio. Estragarás tudo. É por isso que hoje João disse assim: não ameis o mundo, nem as coisas que tem no mundo. Mas o que acontece hoje? Você encontra um cristão com músicas circulares, um cristão que assiste novela, um cristão que assiste futebol, coisa. E depois vem dizer: eu sou de Cristo. Qual é Cristo? Teu Cristo é um demônio, porque você ama o mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Como é que você pode assistir pornografia, assistir novelas, futebol e dizer que é de Deus? Que Deus é esse que te inspira, amigo? Qual é esse Deus que te diz que é possível caminhar fazendo as duas coisas, amando o mundo e amando a Deus? Ou você é cristão, ou você é gentio. Não misture as coisas. É porque eu às vezes vejo que lá no tempo de Moisés, Deus havia dito aquilo. Amigo, o tempo de Moisés é tempo de Moisés. E Deus deu uma mensagem para o tempo de Moisés, tempo de Noé, tempo de Josué. Cada profeta, meus senhores e senhoras, tinha uma mensagem para a sua geração. Nunca houve uma geração em que um profeta veio repetir tudo aquilo que o outro disse antes dele. Nunca houve. Noé teve sua mensagem, pregou na sua geração. Abraão teve sua mensagem, pregou na sua geração. Moisés teve sua mensagem, pregou na sua geração. Josué teve sua mensagem. Nunca houve um profeta que veio repetir a Bíblia, dizer que eu estou a repetir aquilo, tudo que Moisés disse. Não existe isso. Cada profeta veio para trazer a mensagem da sua geração. E Paulo disse: eu fui estabelecido luz para os gentios, não para os judeus. E o gentio não precisa imitar o judeu. O sábado é do judeu. A prática de não comer certos animais é dos judeus. Procurem o vosso profeta, que é Paulo, que vai vos dizer quais são as regras para os gentios. Não procurem coisa lá no caixote do judeu. Aquilo era para judeu. O maná no deserto era para judeu, não era para nós. Mas hoje existe um novo maná que Deus dá por meio dos seus profetas para os gentios. Agora, se você quiser se enganar, juntar as coisas, um pouco judeu, um pouco cristão, que faça. Mas saiba que você vai parar no inferno. Porque lá no livro na Bíblia, cada geração tem seu livro. Moisés com sua geração. Josué com sua geração. Abraão com sua geração. Jesus com sua geração. Paulo com sua geração. E você? Qual é o profeta que viveu contigo na sua geração? Porque lá no dia do julgamento, cada profeta vai dizer: eu na minha geração preguei a mensagem e estes aceitaram, aqueles negaram. Você vê?
No julgamento não vai se inventar nada. Você vai ser julgado de acordo com aquilo que você fez na tua geração, enquanto um profeta como Noé pregava, o que você fez. Enquanto um profeta como Jeremias pregava, o que você fez é aquilo que vai te julgar. E tu serás perguntado, enquanto o profeta Cacó Filipe pregava na terra, o que você fez? Você dirá se creu ou não creu. Eu não estou aqui, sempre tenho cantado isso, eu não estou aqui para obrigar ninguém a crer que Cacó Filipe é um profeta. O meu papel é informativo. Eu vim te informar hoje que Deus enviou um profeta. Eu não estou aqui para obrigar a ninguém, eu sempre tenho deixado claro isto. Eu vim para vos informar simplesmente que do mesmo jeito que Deus enviou Noé para uma geração corrompida, corrupta, idólatra, hoje Deus mandou-nos um profeta numa geração corrompida, idólatra, para dizer à humanidade hoje o que é pecado. E você não é obrigado a ler ou a crer nisto, mas a sua obrigação é o seu direito ouvir que Deus enviou um profeta chamado Cacó Filipe para dizer a você hoje o que é pecado. Agora, se você é um daqueles que prefere ser meio judeu, meio gentio, tudo bem, eu não vou te condenar, aliás, eu não vou te dizer saia. A minha obrigação é te informar que Deus hoje enviou o profeta Cacó Filipe com uma mensagem como o tempo de Noé. E fora a sua mensagem, ninguém será salvo. Repito, fora a mensagem de Noé, ninguém foi salvo. E fora a mensagem de Cacó Filipe, ninguém será salvo. Mas como assim? O Cristo não é o caminho, a verdade e a vida? Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E foi o mesmo Jesus Cristo que prometeu mandar profeta no livro de Mateus 23, 34 e Lucas 11, 49. Então Cristo prometeu mandar mais profeta porque ele sabe que em cada geração tem seus escolhidos. E os escolhidos não podem viver sem profeta. Porque sempre vão querer saber o que é pecado, o que não é pecado. E é dali que você vai saber que Jesus Cristo é tão igual como do Antigo Testamento. Se ele mandou Noé, mandou Moisés, mandou Arão, é porque havia pessoas lá para mandar. Não era livro que era o enviado. E não seria hoje que ele vai mandar para nos falar o quê? Um livro não pode responder perguntas. Se eu perguntar a Bíblia, por implante é pecado ou não? Bíblia, você é Bíblia. Estão a ver? A Bíblia não fala, não pode responder. Se eu perguntar a Bíblia, você é Bíblia, mulher pregar na igreja é pecado ou não é? Por mais que a Bíblia diga que pregar na igreja é pecado, você deve ver que os pastores hoje permitem as mulheres pregar na igreja. Mas será que esses pastores nunca leram o que Paulo disse? Aprendem. Já leram, mas por que eles não praticam? Porque o seu objetivo na terra não é salvação. Eles são serpentes em roupas de ovelha, são lobos, estão levando